Até amanhã. Boa tarde para você. Estou chegando com as notícias da região nessa terça-feira. Mais um dia quente na região. De cara, já vamos dar uma olhada em como está o dia em Taubaté. Na tela, a imagem direto do Alto do Cristo. Faz 36 graus neste momento. Haja protetor solar e água para aguentar esse calorão, hein? Band Cidade também está ao vivo pelo portal bandvale.com. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em São José dos Campos, um ônibus bateu contra uma árvore na Avenida Juscelino Kubitschek, no Monte Castelo, na manhã de hoje. A batida deixou ao menos 5 feridos, sendo um deles uma criança de 9 anos. A repórter Graziele Geronde traz os detalhes do caso ao vivo. Ô Grazi, qual o estado de saúde das vítimas? Pelo que eu estou vendo aí, né, o ônibus já foi retirado da avenida. Boa tarde. Boa tarde, Carol. O ônibus já foi retirado, todos os cacos de vidros deixados por aqui também já foram limpos. Agora, as vítimas, elas ficaram entre estado leve e moderado. Foram 5 vítimas. A mais grave foi a criança de apenas 9 anos de idade que estava dentro do ônibus e acabou ficando um pouco mais ferida. Todas as vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro da Vila Industrial para receber, então, os atendimentos médicos. O ônibus fazia a linha 341, que liga o terminal central ao campus de São José, quando, ao passar aqui pela Avenida Juscelino Kubitschek, ele perdeu o controle e acabou atingindo essa árvore. Há relatos de que ele teria parado num ponto de ônibus que fica aqui próximo para pegar alguns passageiros antes de perder o controle do veículo. Nós, inclusive, conversamos com o diretor de operações, Cássio Urano, que falou mais sobre esse acidente. Vamos conferir. Um acidente muito atípico, né? Porque nós estamos numa subida a menos de 200 metros de um ponto de ônibus, então a velocidade ela é muito baixa e a empresa ela tem uma comissão interna que verifica, né, e essa comissão ela acaba estudando as condições do acidente. A empresa vai ter que averiguar isso e posteriormente nos posicionar. E olha, Carol, alguns moradores disseram que esse foi o segundo veículo que bateu nessa árvore em um período de apenas 2 meses. Inclusive, um outro teria sido um caminhão que não teve nenhuma vítima. Nós também entramos em contato com a empresa de ônibus que diz que colabora com as autoridades na investigação das causas do acidente e está em contato com as vítimas para prestar toda a assistência necessária. Era um ônibus, só lembrando, da Expresso Maringá. Então agora vai acontecer a investigação do que realmente teria acontecido nesse acidente. Carol. Necessário, né, Grazi? Obrigada pelas informações. Imagina só o susto desses passageiros. Em São José dos Campos, casos de Covid-19 estão em alta. Entre os meses de julho a outubro, o crescimento no número de pessoas com a doença foi de quase 400%. E como o fim do ano está aí, a tendência é a transmissão continuar aumentando, já que muita gente planeja viajar e reunir a família. Por isso, especialistas recomendam o uso de máscaras em ambientes com aglomeração e principalmente a vacinação em dia. O Fernando teve Covid pela primeira vez. Os sintomas começaram a aparecer depois de retornar de uma viagem para a Paraíba, no Nordeste, no fim do mês passado. Cheguei em casa, eu tirei um cochilo. Quando eu acordei assim, morrendo. A cabeça estava explodindo, estava cheio de febre. Sabia que alguma coisa era. Aí eu fui no médico, peguei atestado, depois fui fazer exame e deu positivo. No meu ambiente de trabalho, outra pessoa teve, meio paralelo, e eu fiquei preso num avião. Quando eu viajei, Guarulhos, o aeroporto tinha fechado, estava chovendo muito, né? Então, talvez tenha sido uma dessas razões. Com o final do ano praticamente aí, o movimento começa a ser intenso. Na rodoviária, é gente que vai, gente que chega a todo instante. O cenário chama atenção para o aumento de casos de contaminação pela Covid-19. Patrícia vai viajar para o sul de Minas e sempre fica atenta. Geralmente no ônibus você tem a sua poltrona e pode ser que o ônibus inteiro esteja todas as poltronas já
pagas ali, né? Então não tem como, eu vou sair da poltrona aqui e vou para outra. Não dá, então sempre lavar a mão e colocar a máscara mesmo. São José dos Campos teve um aumento de 391% nos casos de Covid. Isso entre julho e outubro deste ano. Só na primeira semana de novembro foram quase 700 registros. Em julho, eram 124 casos da doença na cidade. O número foi aumentando ao longo dos meses. Em setembro, foram 938 registros. Em outubro, um salto para 4.614 casos de Covid. Já a cobertura da vacina bivalente contra a doença está em 19,9% no município. A gente tem que lembrar que qualquer doença prevenível por vacinação e tendo a vacinação, você tem que se vacinar, senão você continua com esse alarmante aumento do número de casos. Todas as doenças são controladas quando eu vacino essa público-alvo com uma cobertura de 90% a 95%, só assim eu consigo controlar a doença. Esse infectologista reforça: a situação hoje é outra, porém os cuidados essenciais precisam ser mantidos. Nós saímos da emergência de saúde, mas nós não saímos da pandemia, nós ainda estamos na pandemia. Essas flutuações de casos, elas tendem a ocorrer e o melhor jeito da gente se proteger dessas flutuações, desses aumentos de caso, em primeiro lugar, é manter a carteira de vacinação atualizada. Voltar a usar máscara em situações de aglomeração em ambiente fechado, especialmente se você tiver com algum sintoma gripal, que muitas vezes você está atribuindo ali uma sinusite, alguma coisa assim, pode ser um Covid. Os cuidados precisam continuar. Em Taubaté, uma pessoa morreu em um acidente de carro na manhã de hoje na Avenida Francisco Alves Monteiro, no bairro do Bonfim. A Polícia Militar foi acionada às 9h39 da manhã e informou que o SAMU constatou o óbito no local. A Guarda Municipal também apoiou o caso, que será registrado no primeiro DP da cidade. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Nessa segunda-feira, vereadores de Taubaté passaram boa parte do dia ouvindo depoimentos na CPI da Saúde. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga supostas irregularidades na contratação de organizações sociais que administram unidades de saúde da cidade. No início da oitiva, o advogado do prefeito José Saldi, que não esteve presente, pediu a suspensão dos trabalhos, mas o pedido foi rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. O chefe do executivo é investigado. Ele já tentou barrar a CPI na justiça, alegando que o procedimento é abusivo, porém não teve sucesso. Durante a tarde, foi ouvida a presidente de uma empresa responsável por um convênio entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Executivo de Campos do Jordão durante a pandemia, Ludmila Bastos. Ela não soube justificar porque o contrato foi assinado com 2 meses de atraso. À noite, foi a vez do ex-diretor de saúde da Prefeitura de Taubaté, Fabrício Velasco. Ele falou sobre a mudança do modelo de prestação de serviços de saúde na cidade para organizações sociais sem fins lucrativos. Segundo a Câmara, mais pessoas devem ser chamadas para prestar esclarecimentos nos próximos dias. Entre elas, uma funcionária do Departamento de Administração da Prefeitura. Um trio suspeito de roubar itens de um veículo dos Correios em Taubaté foi preso nesta segunda-feira em São José dos Campos. Os indivíduos foram localizados com a ajuda das câmeras do Centro de Segurança e Inteligência. As imagens mostram o veículo em que os 3 suspeitos estavam em São José dos Campos logo após o roubo que aconteceu em Taubaté. O carro para na fila do semáforo na Avenida Juscelino Kubitschek, momento em que é abordado por equipes da ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal, e do GETAM, o Grupo Tático com Moto. As características do veículo foram passadas pelo COI de Taubaté, após uma denúncia de que itens de um veículo dos Correios haviam sido roubados na cidade e os criminosos fugiram. No carro estavam 3 homens que foram rendidos e uma mulher. Dentro do veículo estavam diversos celulares novos e usados. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, os indivíduos confessaram que subtraíram os objetos do automóvel dos Correios e foram encaminhados à polícia.
A notícia de destaque do portal bandvale.com de hoje é sobre a falta d'água que continua em São José dos Campos. O problema, que afeta vários bairros, se arrasta há 5 dias. Ontem, a Sabesp informou que o abastecimento está em recuperação e que o alto consumo, devido às temperaturas altas, tem impactado a normalização. Nós pedimos um novo posicionamento para a empresa e aguardamos retorno. Hoje, a Prefeitura e a Sabesp devem fazer uma reunião para discutir o tema. Para mais informações, acesse o nosso portal bandvale.com. No Litoral Norte, as visitas técnicas do programa Reconstruir Ação Móvel Empreende São Sebastião vão até o fim desse mês. O objetivo é acelerar o processo de acesso ao crédito e reconstruir a economia local após a tragédia das chuvas do começo do ano. O Kevin veio de Minas Gerais para montar um restaurante em Maresias na pandemia e aproveitou uma ação empresarial que está sendo oferecida pela Prefeitura de São Sebastião por intermédio da Desenvolve SP, Banco do Povo Paulista e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em parceria com o Sebrae, até o final deste mês, com oferecimento de linhas de créditos acessíveis e taxas de juros mais baratas. Ele foi uma das pessoas que conseguiu utilizar uma linha de crédito que ajudou a alavancar o restaurante dele. O crédito foi de extrema importância na situação que o Litoral Norte se encontrava. Ajudou de uma maneira geral, não só o restaurante, como a economia local, como acerto de crédito de pagamentos de funcionários, lei de pagamento. A ideia é orientar empresários que ainda não se cadastraram para empréstimos pela Desenvolve SP, agência de fomento que financia o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas de municípios paulistas, por meio de programas e linhas de créditos com condições diferenciadas. Nosso pessoal batendo porta a porta dos comércios, dialogando, apresentando esse serviço que está disponível para eles, achamos muito importante porque facilita mesmo a vida dessas pessoas não ter que ir até o centro para buscar esse serviço. O Raniel abriu uma loja de artigos religiosos 2 dias antes das fortes chuvas que atingiram São Sebastião e gostou da iniciativa. Para ele, ações como essa são fundamentais para ajudar os empreendedores locais. É um fôlego para o comerciante que, porventura, foi afetado de alguma forma, tanto com a pandemia quanto com os deslizamentos aí de fevereiro. É uma boa iniciativa. O objetivo é realizar visitas técnicas presenciais até o dia 29 de novembro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde, nos estabelecimentos comerciais dos empreendedores, para simplificar e acelerar o processo de acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas de Costa Sul à Costa Norte de São Sebastião. E até o momento, 212 comerciantes já foram atendidos. Pode adquirir o crédito com a gente, todos aqueles que possuem uma empresa em andamento, quem iniciou a empresa, né, quem é MEI, quem não é. O impeditivo, né, é a restrição, tanto no CPF do solicitante, quanto no CNPJ da empresa que está solicitando. Band Cidade faz a primeira pausa, mas antes, vamos ver como está o dia no Litoral Norte. Na tela, o canal entre São Sebastião e Ilhabela. A temperatura por lá é de 32 graus. Segue a onda de calor na região. Daqui a pouco você confere a previsão do tempo completa. Agora, 12h e 43 minutos. Até já! Band Cidade está de volta com a previsão do tempo para esta terça-feira. O calorão continua na região e hoje à tarde as temperaturas devem beirar os 40 graus em algumas cidades. As informações estão aqui na nossa tela, olha só. Em São José dos Campos, hoje à tarde, a temperatura deve chegar aos 37 graus, sol, um pouco de nuvens no céu. Em Roseira, também máxima de 39, com sol entre nuvens. E em Cachoeira Paulista, a temperatura é um pouquinho mais baixa, mas ainda assim, calor muito intenso, 38 graus com sol entre nuvens. Mais cidades na próxima tela, vamos ver a próxima: Cruzeiro, máxima de 38, com sol entre nuvens. Santo Antônio do Pinhal,
Hoje a máxima deve chegar aos 32, as cidades da Serra da Mantiqueira também registrando um calor bem intenso, né? Ali para a região, não costuma passar de 30 graus com facilidade. Por lá também sol entre nuvens ao longo do dia. E em Ubatuba, no litoral norte, temperaturas um pouco mais amenas, né? Comparando com as demais cidades aí da nossa região. Máxima de 29 e tem uma possibilidade de chuva fraca para essa terça-feira. Agora a gente vai para aquele panorama, né, sobre como fica o tempo hoje, também a tendência para os próximos dias. Cidade escolhida é Caraguatatuba, também no litoral. Máxima hoje é de 32 graus, pode chover, uma chuva fraquinha ao longo do dia. E amanhã tem previsão de temporal em Caraguatatuba. Máxima aí podendo chegar aos 29 graus. Na quinta-feira, o calor volta a aumentar bastante em Caraguatatuba, máxima de 38, com sol entre nuvens. Na sexta, máxima de 34, também com sol entre nuvens. E no sábado, tem previsão de temporal de novo. E olha só, gente, a máxima ultrapassando dos 40 graus, máxima prevista aí 41 graus no próximo sábado em Caraguatatuba. As obras da terceira fase da Via Oeste, uma nova ligação entre São José dos Campos e Jacareí, devem durar 1 ano e 2 meses. A construção custará 31 milhões de reais e será mais uma alternativa à Via Dutra. As máquinas já começaram a trabalhar para fazer a movimentação de terra do local por onde vai passar a nova fase da Via Oeste. O trecho a ser feito será deste ponto da Avenida Alfredo Asdente, no Jardim Pôr do Sol, em São José dos Campos, até a cidade de Jacareí. O objetivo é que a via seja uma ligação entre as duas cidades para facilitar o trânsito. Uma continuação do que a gente já tem do trecho da Via Oeste, a gente implantou o trecho 1, trecho 2, estamos chamando esse aqui como trecho 3 da Via Oeste, e ele mantém a mesma padronização. Então são as duas faixas de rolamento de forma mais robusta, possibilitando depois um futuro alargamento, e a gente já está implantando o sistema cicloviário, podendo conectar essas duas regiões. Essa obra vai custar 31 milhões e meio de reais. O dinheiro vem dos cofres municipais e será utilizado para fazer todo o trajeto de quase 3,5 km que fica dentro do município de São José dos Campos. Já o trecho de Jacareí, segundo a Prefeitura, será de responsabilidade do município vizinho. É uma obra que a gente está falando de aproximadamente 3,5 km aí de toda a infraestrutura, entre pavimentação, infraestrutura, transposição de córregos, enfim. Então é uma obra complexa em termos de valor, se a gente for falar, mas é uma obra de infraestrutura viária mesmo. Então o custo dela está dentro do previsto, dentro de tabelas de referência. A previsão é que a obra dure 14 meses. Quando ficar pronta, ela também servirá como mais uma alternativa à rodovia Presidente Dutra. Como objetivo, a gente garante maior permeabilidade, garantindo mais fluidez e retirando alguns veículos que querem fazer esse deslocamento, né? Que é São José e Jacareí. Hora de conferir quem mandou mensagem para o WhatsApp do Band Cidade, 997-180-21. Aqui você pode mandar o seu recado, fazer um comentário de algum assunto, também enviar uma reclamação do seu bairro ou da sua rua. Primeira mensagem do dia no telão é do Adalberto de Pindamonhangaba. Boa tarde, muito calor por aqui. Precisamos de um pouquinho de chuva para refrescar e ajudar na lavoura. Pois é, Adalberto, esse calorão acaba castigando mesmo, né? E as plantações também sentem muito, né? Esse sol quente prejudica mesmo. Uma chuvinha numa hora dessas vai bem. Obrigada pela sua participação. Agora é a mensagem da Mônica de Caraguatatuba. Assisto vocês todos os dias, parabéns pelo jornal. Obrigada, Mônica, pela audiência e pelo seu carinho. Um abração para você, viu? Próxima mensagem agora é a Célia de Aparecida. Olá, quero mostrar a situação dessa casa abandonada na rua Luiz Chade, na Ponte Alta. O poder público não faz nada e a caixa está com água parada lá dentro. Ela mandou uma foto e olha só, gente, o estado dessa caixa d'água, a tampa aí cheia de buracos, né, bem deteriorada mesmo. Olha, Célia, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Aparecida, que disse que vai enviar uma equipe de endemias ao local para tomar as medidas necessárias. A administração agradeceu ainda as suas informações e disse que isso seja exemplo no combate ao mosquito transmissor da dengue. Obrigada aí pela sua participação. Está respondida então a sua mensagem.
Band Cidade vai para o segundo intervalo e na volta você confere como Caraguatatuba ficou em 16º lugar entre as cidades do país com melhor qualidade de vida para pessoas com mais de 60 anos. Eu volto em instantes. Band Cidade está de volta. No litoral norte, Caraguatatuba conquistou o 16º lugar de melhor cidade do Brasil para se morar com mais de 60 anos. A qualidade de vida segue como um dos motivos do aumento da população no município, segundo dados do último censo divulgados nesse ano. Uma história de amor, duas vidas que se estabeleceram em Caraguatatuba. Casados há 52 anos, a dona Sueli e o seu Machado moram na cidade desde 2007. Eles frequentam o município desde a década de 1970 e quando decidiram morar na cidade, nem imaginavam que iriam se fixar no melhor município para pessoas com mais de 60 anos viverem, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Longevidade. A associação estuda os impactos socioeconômicos do envelhecimento nos municípios brasileiros e apontou que Caraguá é a 16ª cidade do Brasil para se morar com essa faixa etária. Moradores do bairro de Martim de Sá, os dois amam viver aqui e reconhecem que se mudar para cá foi a melhor escolha da vida deles. Vimos que a gente tinha como ficar aqui, tanto na parte da saúde e a parte social. Que eu te falo, a parte social aqui de Caraguatatuba é excelente. É uma cidade que tem uma estrutura e uma cultura já antiga, né? Em relação principalmente, no nosso caso, aos aposentados e ao idoso. A cidade lidera entre os municípios da região metropolitana, do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O levantamento foi feito em todos os 5.570 municípios do país e levou em consideração questões como saúde, economia e socioambiental, para avaliar o bem-estar da população idosa. A qualidade, a posição geográfica do local e todos os equipamentos que nós oferecemos, isso traz uma qualidade excepcional. A pesquisa foi dividida em 3 categorias. Cidades grandes, que avaliou municípios com mais de 100 mil habitantes, cidades médias, entre 34.850 e 99.999 habitantes, e cidades pequenas, de até 34.850 habitantes. E para alcançar esse resultado, Caraguatatuba tem investido em equipamentos públicos e desenvolvido políticas como o Centro Integrado à Pessoa com Deficiência ao Idoso, que atende cerca de 1.000 idosos em 47 atividades diferentes, o Centro Dia, local com acompanhamento de diversos profissionais, convênios com 3 instituições de longa permanência particulares para acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade, além do oferecimento em diversos bairros de academias da terceira idade. Temos uma central aqui na secretaria, formada por 4 equipes de técnicos, que cuida de todas as denúncias que ocorrem no município contra idoso. E nós vamos trabalhar a família e esse idoso para dar uma melhor condição de vida. A cidade, de acordo com os dados do IBGE em 2023, conta com 134.875 habitantes, o que mostra um crescimento da população nos últimos anos e em comparativo com os dados do IBGE de 2010. Os números mostram também que moradores acima dos 60 anos passaram de 11.305 em 2010 para mais de 22.000 em 2023. E quem veio de outras cidades e se estabeleceu por aqui nem pensa em ir embora por conta da estrutura fornecida no município. Aqui tem tudo que a gente queira. É médico, é tudo. Vale a pena morar em Caraguá? Vale a pena morar aqui em Caraguá. Parabéns, então, para Caraguatatuba. Olha, antes de encerrar, eu lembro você que hoje é a final do MasterChef Profissionais, 10h30 da noite, na tela da Band. Para ganhar o troféu e os prêmios, Bárbara e Franklin terão que fazer um menu completo, com 2 entradas, 2 pratos principais e 2 sobremesas. Imperdível, hein? Dá só uma olhada em um pedacinho da história dos 2 finalistas.
Eu sou Franklin, eu tenho 33 anos e eu sou cozinheiro / confeiteiro há 13 anos. Vim de Santos, mas foi em São Paulo que eu me encontrei. Eu vim mostrar para as pessoas que sonho a gente realiza, a gente não desiste, e eu vim realizar o meu. Eu vim com sangue no olho para ganhar. Eu vou ser o próximo Masterchef Brasil, escreve aí. Eu sou a Bárbara Frazão. Eu tenho 31 anos, sou mãe, sou de Brasília, tenho meu restaurante, sou professora de gastronomia e também trabalho com rede social, ensino as pessoas todos os dias a cozinharem de uma maneira mais leve. Meu maior sonho na gastronomia é continuar fazendo o que eu faço, com verdade. Eu vou ser a próxima Masterchef profissional. Eu fico por aqui, uma ótima terça-feira.